O título geral desse movimento é Diálogo sobre Educação, mas eu não vou falar especificamente sobre educação Waldorf, né, sobre a pedagogia Waldorf. Eu vou falar mais sobre o organismo social de uma escola como elemento de aprendizagem para quem está ligado à escola e quem tem uma relação com a escola. E quando falo escola, isso aplica também para outras instituições. Então, eu vou compartilhar um pouco a tela e de vez em quando eu volto de novo. Então, participação e liderança é o tema das escolas, como a gente se vincula a uma escola que tem como princípio de ser uma gestão compartilhada, que tem como princípio que aqueles que fazem parte na escola também fazem parte não somente trazendo suas crianças para receber aula, mas também construindo uma comunidade, construindo um organismo social. E eu queria começar com um texto que tem a ver com comunidade e o nosso desafio de viver em comunidade. Isso chama-se O Lado Oculto da Comunidade, o lado não visível da comunidade. Eu vou ler e depois podemos refletir um pouco sobre isso. Pertencemos uns aos outros, mas não conseguimos nos tolerar. Nos comprometemos entre nós, mas sempre procuramos nos separar. Estamos juntos e queremos nosso próprio espaço. Nos submetemos a um acordo e temos nossos escapes secretos. Juramos lealdade e agimos livremente. Um drama da comunidade da qual todos fazemos parte. Vamos inverter. Sou independente e procuro estar em comunidade. Carrego responsabilidade pessoal, mas me disponho a seguir o fluxo. Dou meu próprio passo e encontro novamente o outro. Ética antiga e ética nova. Esse texto é do Adrian Beckman, que foi o fundador do IMO, e ele tem escrito diversos pensamentos que são, para nós, pelo menos, muito inspiradoras. E eu gostaria de ler mais uma vez para a gente poder se conectar um pouco melhor. O lado oculto da comunidade. Pertencemos uns aos outros, mas não conseguimos nos tolerar. Nos comprometemos entre nós, mas sempre procuramos nos separar. Estamos juntos e queremos nosso próprio espaço. Nos submetemos a um acordo e temos nossos escapes secretos. Juramos lealdade e agimos livremente. Um drama da comunidade da qual todos fazemos parte. Vamos inverter. Sou independente e procuro estar em comunidade. Carrego responsabilidade pessoal, mas me disponho a seguir o fluxo. Dou meu próprio passo e encontro novamente o outro. Ética antiga e ética nova. Adrian Beckman. Então, isso como entrada, porque o tema é comunidade e escola como uma comunidade, uma escola onde nós vivemos. E o título Participação e Liderança tem esses como podemos fortalecer a participação na comunidade e desenvolver a eficácia na gestão. E eu gostaria de convidar vocês primeiro
a olhar a partir desse texto e a partir desse título da nossa fala de hoje, pense um pouco sobre a realidade da sua própria escola, da experiência que você tem na sua própria escola. Como você percebe a qualidade da participação? Que qualidade tem a participação na sua escola, na sua instituição? E que qualidade é a eficácia? Como a gente avalia a eficácia como qualidade dentro da escola ou da instituição da qual fazemos parte? Que exemplos vocês têm? E aí eu gostaria de pedir para a Lara de dividir em duplas. Então, vocês vão ter um parceiro e 8 minutos para conversar entre si sobre essas perguntas, essa pesquisa da qualidade que vocês vivenciam, da participação e a qualidade da eficácia. E depois dos 8 minutos, voltamos para o plenário e, quem sabe, trazer algumas perguntas que surgiram já de cara a partir dessa reflexão em duplas. Pode ser, Lara? Gostaria de ouvir, assim, de preferência em forma de pergunta, o que da dupla querem trazer como pergunta que surgiu a partir dessa reflexão primeiro. Alguns minutinhos para a gente colocar algumas perguntas que surgiram. Lara, você pode registrar isso no bate-papo depois, à medida que surge? Quem gostaria de trazer a sua contribuição inicial? Eu vou dar uma primeira pergunta que surgiu na nossa dupla. Como você pode lidar com as melhores intenções para participar e a qualidade da participação das pessoas? Como se concilia a boa vontade da participação com a eficácia na participação? E a Rosa ia falar, né? Isso. Eu trabalhei com a Marai e a nossa pergunta essencial vai nessa direção também. Como que a gente pode superar essa insatisfação, essa falta de motivação que está acontecendo fortemente em todos os iniciativa, né, escolar, na escola Waldorf, enfim. Ok. Obrigado, Rosa. Mais algumas perguntas que gostaria? Felícia? Eu falaria aqui. Meu parceiro foi o Thiago Lamper e a gente, assim, eu não tinha entendido a parte de ser formatado em pergunta, então eu vou tentar transformar o que a gente falou em uma pergunta, né? Seria uma só. Seria a participação eficiente, o anseio, assim, o suprassumo da vivência social. Ok. Mais alguém? Mais duas pessoas que querem trazer uma pergunta? Eu posso trazer, Manos. Graziela? Como fazer, como promover um diálogo empático entre as pessoas, que promova também uma participação, né? Posso trazer outra também aqui, irmãos. Daisy, é isso? Isso. Estou tentando transformar em pergunta também. Como exercitar a escuta para que haja um diálogo genuíno? O diálogo não é só o falar bem, o falar claro, mas também o escutar, né? Como os dois polos do diálogo.
Tem mais alguém que gostaria de trazer? Sim, aqui é a Daniela. Daniela? Eu fiz dupla com a Suelene e nós ressaltamos a baixa porcentagem de participação. E a pergunta seria como estimular, né, uma maior participação. E nós até perguntamos, seria necessário uma comissão de acolhimento de novas famílias? Algo assim. Ok. Muito obrigado, Daniela. Nós vamos seguir um pouco, nós vamos mais para frente ter outra possibilidade de pequenos grupos, trabalho em pequenos grupos. O que eu gostaria de fazer é de trazer algumas considerações, alguma reflexão, e a partir dessa reflexão, depois novamente entrar em diálogo com um colega que está aqui na tela. Eu vou compartilhar a tela para não me perder na sequência do que eu queria trazer. Então, nós tínhamos esse texto, né, o lado oculto da comunidade, e agora vamos para participação e liderança. E aqui o subtítulo foi Gestão Compartilhada. Como podemos fortalecer a participação na comunidade e desenvolver eficácia na gestão? De onde que vem isso? Porque a gente ouve, ao lidar com as escolas, duas queixas básicas. Uma é, aqui a escola não tem espaço para participar, e a outra é, aqui na escola a gestão não é eficaz, tudo demora, tudo leva não sei quanto tempo para se tomar decisão e não se tem a administração em ordem, etc. A eficácia é fraca. E, outro lado, as falas sobre a qualidade da participação. Então, nós refletimos sobre essa pergunta nos grupos, né? A qualidade da participação e da eficácia, que se foi no grupo. E eu queria, então, tecer alguns pensamentos. E o primeiro que me vem é a forma jurídica, que entrar por aqui. As escolas Waldorf são escolas participativas e a forma jurídica mais adequada é a forma da associação. E o que é uma associação? A associação nada mais é que um grupo de pessoas que se unem para realizar algo em conjunto, porque eles têm um propósito comum. E aí nós podemos dizer, assim, o nosso propósito comum é algo como viabilizar e desenvolver a pedagogia Waldorf para onde a gente vive, para a nossa região, para as crianças de hoje e para as crianças de futuro. Eu formularia isso mais ou menos como um propósito de uma associação que cria uma escola Waldorf. Então, esse propósito da sua escola, que pode ser da sua instituição, é o centro da base de uma associação, um grupo de pessoas que se unem para realizar algo em comum. Isso é bem diferente de uma limitada. Uma sociedade limitada é um grupo de pessoas que juntam capital e também capacidades para realizar uma atividade econômica. É bem diferente. E é por isso que a federação recomenda que as escolas não sejam em formato de limitada, mas em formato de associação. E uma sociedade limitada, uma empresa, uma loja, um restaurante, uma produção de flores, tem fins lucrativos. Não pelo lucro em si, mas pela necessidade
de poder avançar e desenvolver a sua iniciativa, seu negócio, sua loja, sua produção de flores, por exemplo. E lá se fala em retorno sobre capital, retorno sobre investimentos. Essa é a linguagem de uma sociedade limitada, que é um grupo de pessoas que juntam capital para realizar uma atividade econômica. Na escola tem fins sociais. E os fins sociais se fala em realizar os objetivos, a sua missão, o seu propósito, os seus objetivos. E o capital na associação também existe. É lógico, né? Existe bens, em forma de terreno, em forma de prédio, em forma de móveis, em forma de equipamentos, em forma de reserva financeira. Então, também na associação tem capital. Só que o foco não é olhando para o capital como ele rende. O capital tem outra função na associação. Nessa forma de bens, ela é o suporte que viabiliza a escola poder ser o que ela deve ser e que nós vamos ver daqui a pouco. E esse capital da escola é constituído não a partir de pessoas que juntam capital, mas é constituído a partir de doações. O capital na associação são os seus bens e que são constituídos a partir de doações. E é impressionante de ver o quanto a população, ou as pessoas ligadas a uma iniciativa da escola, têm a sua colocação de doação, sua parte de doação dentro da escola. Olhando aqui para Acalanto, que eu sou vizinho de Acalanto, quando você vê todos esses bens, os 20 mil metros quadrados de terra, se vê todos os prédios que foram construídos, se vê até o galinheiro, enfim, tudo que é da escola, o quanto foi sacrifício ou que foi resultado de doações. E esses bens pertencem a quem? Pertencem à associação. A associação é a forma jurídica que, juridicamente, todos esses bens pertencem à associação e não pertencem aos associados. Isso é importante porque aí está uma grande diferença entre uma limitada e uma associação. Que numa limitada, os bens, o capital, pertence à limitada, mas proporcionalmente aos sócios na medida que têm participação nesse capital. O associado numa associação, ele não tem participação no capital. O capital, ou seja, os bens que estão lá, pertencem à associação. E é tanto que, se no futuro essa associação for, por alguma razão, extinto, os bens não voltam para os associados, mas os bens têm um destino para alguma iniciativa semelhante da escola. E a associação também carrega a responsabilidade jurídica, fiscal, financeira, civil e como toda pessoa jurídica, qualquer outra pessoa jurídica. No caso da associação, é um detalhe importante, esta responsabilidade jurídica, fiscal, financeira, civil e outras responsabilidades se concentram e juridicamente na diretoria que foi eleito pelos associados para ser a liderança nesse campo da responsabilidade jurídica, fiscal, financeira. O poder final dentro de uma limitada são os sócios e é proporcional ao capital que cada um tem. Agora, o poder final na associação é o poder da Assembleia dos Associados.
A associação, por isso, é chamada de mantenedora da escola, porque ela, por assim dizer, se compromete com o objetivo maior, o associado se compromete com o objetivo maior da associação. E a associação é mantenedora porque ela mantém a possibilidade para uma escola poder funcionar. Falamos da associação como mantenedora e que você pode dizer que, de certa forma, pode ser colocado que dá o corpo para a escola. Mas não falamos ainda nada sobre a sua atividade fim. O propósito central da escola, a razão de ser da escola. A razão de ser da escola não é ser uma associação. Ser associação é o fundamento para ter uma mantenedora. Mas seu verdadeiro motivo, a razão de ser, está fora dela. Está fora dela, está além dela, que é o processo pedagógico e o desenvolvimento da pedagogia. Uma imagem, eu tenho usado uma imagem para mostrar como integrar todos os processos. E aí cabe uma primeira colocação que quando olhamos para a escola, para qualquer organismo social, inclusive para uma empresa, nós podemos olhar isso do ponto de vista da estrutura de responsabilidades, mas melhor talvez seja de olhar para os processos que estão acontecendo. O processo é uma sequência de ações que levam a resultado. E para isso, então, eu vou trazer essa imagem que eu acho que muitos já devem ter visto uma vez, mas que é uma forma de olhar para a escola. Toda a escola tem como centro a criança. A criança é aquela que é a razão de ser, que é o motivo pelo qual tudo existe. Todos os processos na escola, direta ou indiretamente, estão voltados para a atividade fim, que é o processo pedagógico das crianças, que é trazido pelos pais, pelas mães, para a escola, é confiado por eles para a escola e o grupo de professores ou os professores é que são os protagonistas, são aqueles responsáveis pelo processo central de uma escola, que é a relação do professor e o aluno. É na relação do professor com o aluno, nesse processo de interação entre educador e educando, é que o objetivo ou a essência da escola se realiza. E quando tem muitos professores, se cria um conselho pedagógico, uma conferência interna, para ajudar a criar uma situação em que o professor primordialmente pode se dedicar mesmo para a sua tarefa principal, que é a tarefa da pedagogia. E junto, então, nós criamos aqui um semicírculo, se pode dizer, a copa de uma cálice, e nesse cálice está no centro a criança, os professores no processo principal da escola e o conselho pedagógico, que tem como responsabilidade olhar e cuidar e nutrir o desenvolvimento pedagógico na escola. Do outro lado, já falamos sobre uma associação e associados que que elegem uma diretoria que é responsável jurídica fiscal e formam, então, eu diria, a base, a mantenedora do processo principal da escola, que criam que permitem, que viabilizem que
o processo pedagógico principal possa acontecer. Aí, nas escolas, na medida que surgem mais necessidades, se criam comissões. Comissões ligadas mais à área pedagógica ou comissões ligadas mais à área física, financeira, como como exemplo, a comissão financeira, ou a comissão de orçamento, ou a comissão de obras. Uma comissão surge na medida que tem uma necessidade. Se não tem uma necessidade, não precisa de uma comissão. Então, uma comissão na esfera do pedagógico, uma comissão de festas, por exemplo, ou uma comissão criada para facilitar o desenvolvimento pedagógico dos professores. Então, na medida que necessidades se mostram, comissões são criadas para poder completar aquilo e, em última análise, contribuir para o processo principal, que é o pedagógico dos professores com a criança. É interessante que aqui, quando eu falo que na medida que tem necessidade, se criam comissões, aqui está o princípio da trimembração social, da formação da trimembração social, olhe para onde tem necessidades, que chamam por capacidades para atender a necessidades, para satisfazer essas necessidades. E como entre esses dois se criam acordos de como fazer isso. Então, por exemplo, o professor com o aluno, o professor atende à necessidade do aluno para ser educado. Então, nessa interação do professor com o aluno, se cria também regras, acordos. As aulas começam a tal hora, a forma de preparar as épocas é assim, assado. Então, tem acordos criados entre os professores e entre professor e criança, de certa forma, que vão garantir que essa atenção à necessidade seja o melhor possível. E tem, além de comissões em geral, são voluntários, mas tem também uma administração, uma secretaria, um gestor, muitas vezes, que cuida do dia a dia, da recepção, da segurança, da limpeza, uma série de atividades que são necessárias para que, novamente, esse cálice, esse copo de cima, possa plenamente exercer a sua responsabilidade. Então, nós temos a preocupação à direita, aqui, a qualidade pedagógica, atendido pelos professores, individualmente, pelo corpo pedagógico e pelo conselho pedagógico ou conferência interna. Eles têm o foco em cima dessa primeira metade, vamos dizer, esse copo do cálice em cima. A associação, os associados e a diretoria, o seu olhar é para a continuidade e o sustento do organismo. Como podemos fazer que esta escola que foi criada e que está funcionando hoje possa ir para o futuro e possa se manter e ter um sustento, possa ter os prédios, os materiais que vão precisar para daqui para frente se desenvolver mais. E a administração e secretaria é o apoio, e também as comissões, é o apoio ao processo CERN. Apoio para que esse processo CERN, que é o pedagógico, possa acontecer. E aí vem uma questão que, a meu ver,
é um desafio em muitas escolas. Onde está e como é a liderança da escola? E aí eu vejo que a liderança da escola é exatamente que cuida, que tenha uma conexão entre esse olhar do pedagógico, dessa área pedagógica, e esse olhar da mantenedora que cuida da continuidade e sustento material. Muitas vezes, esses dois órgãos, o Conselho Pedagógico e a diretoria, estão muito distantes um do outro. E, a meu ver, o importante é que existe uma instância ou uma forma em que, na liderança, os dois estão juntos. Na liderança, acontecem os dois ao mesmo tempo. E disso pode participar também o gestor ou alguém da administração, porque são que executam muitas tarefas. Então, aqui o foco é integração do todo. Liderança na escola integra o todo, integra a atividade central do pedagógico e a atividade de suporte básico material que é da associação, e junto com as comissões e a administração, secretaria. Então, você pode dizer que tem dois âmbitos, mas nós temos só uma escola. Não são duas escolas. O pedagógico é um âmbito, o jurídico-financeiro é outro âmbito. E como, então, esses dois se conectam? Como a escola cria uma maneira, uma forma, um formato, que pode ser um pequeno grupo gestor, em que tanto o pedagógico como a associação esteja presente para poder tomar as decisões básicas que afetam a escola como um todo. Para mim, tem um princípio importante aqui. Um dos dois não pode se omitir em relação ao outro. Ou seja, se eu estou com foco no pedagógico, o meu foco, então, são as questões pedagógicas, mas eu devo sempre integrá-las no jurídico financeiro. Um exemplo muito simples, eu posso pedagogicamente dizer: nós precisamos de mais um prédio para euritmia, né? Que é justo, que é correto, que precisa mesmo, mas eu não posso me ausentar e fazer de conta que o lado financeiro não tem nada a ver comigo. Então, por isso só pode se tornar num processo de decisão se for envolvido o jurídico financeiro imediatamente desde o início. E o contrário também. O jurídico financeiro, que cuida de questões legais e financeiro, também deve integrá-los no pedagógico. Então, se resolve construir uma parte da escola, por exemplo, pode ser o salão de euritmia, quando se decide isso, como é que se integra isso com o pedagógico? Não é simplesmente contratar um construtor e constrói uma... Não, porque tem questões pedagógicas que devem ser levadas em conta na decisão e na execução. Então, eu vejo isso um ponto crítico, a união desses dois âmbitos, ou muitas vezes a gente vê a desunião. E como assegurar que um não se posiciona e toma decisões sem a integração com o outro. E aí tem um fenômeno muito comum, é que, a escola diz: não, mas nós fazemos juntos, porque nas questões que afetam o pedagógico, nós temos um representante do pedagógico que participa da reunião da diretoria. Ok? Mas participa como o quê? Como um representante? Como um menino de recado?
Porque muitas vezes o que eu tenho visto é que a pessoa participa e depois vai para a reunião do corpo pedagógico dizer, olha, a diretoria decidiu isso, isso, isso. E aí o corpo pedagógico diz, mas espera aí, isso não pode, como se viu, isso não tem cabimento, eles nem tomaram conhecimento da necessidade que o corpo pedagógico tem. Então, aí você vê que a pessoa que foi lá e trouxe a decisão da diretoria não é suficiente. Essa pessoa não deve ser simplesmente um menino de recado. Deve ser uma pessoa capaz e também dado a autonomia para, junto como um órgão só, tomar decisões que refletem e trazem para dentro todos os aspectos pedagógicos para tomar decisões. E isso pode ser que essas decisões vão demorar um pouco mais, porque deve ser envolvido pessoas mais as pessoas certas para poder chegar a essas decisões. E aí eu vejo que muitas vezes a gente fala, nós temos uma escola e tudo é horizontal. Nós temos participação e todo mundo participa em tudo, mas participação e eficácia indicam duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão horizontal e a outra é vertical. A participação diz mais respeito a uma dimensão horizontal. A eficácia tem a ver com verticalidade, que também é necessária, mesmo numa instituição de gestão compartilhada. Que dimensão é esta? Dimensão vertical. É a dimensão da forma, da estrutura, dos acordos que foram feitos, das leis que existem, que regem a nossa maneira de funcionar. O estatuto, as funções e responsabilidades que foram definidos, os compromissos que eu tenho, a cobrança que é feita, prestação de contas. Todas essas palavras remetem a um compromisso com aquilo que foi definido. E isso tem mais o caráter que parece mais vertical. Ok? É minha responsabilidade de tomar decisão sobre esta questão, então eu tenho que tomar decisão. Se eu não tomo decisão, eu sou omisso. Eu tenho que tomar decisão, mas, lógico, eu não tomo decisão somente olhando para mim. Eu tomo decisão olhando o todo. Talvez eu consulte pessoas, mas a responsabilidade, se for minha, é comigo que eu tenho que tomar decisões. É o campo, essa dimensão vertical, é o campo de fazer acontecer, de executar, e não ser omisso, de fazer o que foi combinado. Exige alguma coisa forte em nós, a qualidade de uma gestão, a qualidade de disciplina, de eficácia no fazer. E nem sempre essas qualidades são tão fáceis. E a dimensão horizontal, onde entra? É a dimensão do movimento, não de acordos feitos, mas de fazer acordos, ou de reformar, ou de rever acordos. É o espaço de diálogo, de comunicação transparente. É o espaço de envolver pessoas. O espaço de perceber e observar. E segurar, quer dizer, reter por enquanto um julgamento. Não julgar de imediato, mas poder olhar para outros lados para poder incorporar elementos e não chegar num julgamento precipitado. Acolher e ouvir o outro. Numa das perguntas iniciais se falou como nós podemos fazer o ouvir, fazer com que isso leve a melhor qualidade de participação. É o campo do criar, do desenvolver, de inovar,
de conectar pessoas, conectar as pessoas, de construir juntos, cooperar e tomar decisões com outros. Isso depende muito com que atitude básica eu estou na escola. Eu estou na escola com uma atitude básica de ajudar a facilitar, ajudar a fazer acontecer, ou eu estou aí para criar polêmica e eu tenho uma atitude básica de querer provar que eu estou certo contra os outros. Isso exige a qualidade de abertura, criatividade, diálogo e a participação real. As duas dimensões são necessárias. A vertical é necessária. Bem simples, uma vez definido e decidido, preciso fazer. Uma vez assumido um papel, preciso agir e não me omitir. O horizontal, a interação com o outro, diálogo, o respeito, o espaço de participação, tem a força do somar, mas requer habilidades sociais. Requer que as pessoas, que aprendamos a construir juntos, aprendamos a fazer o diálogo aberto, aprendamos a tomar decisões participativas. E a liderança, onde que fica? Liderança horizontal, eu chamo a atenção aqui que a gente cunha esse nome horizontal, significa que nós não estamos falando de um chefe, mas nós estamos falando de alguém que facilita, que serve, que é ativa para criar condições, que incentiva, que também lembra, também cobra até. E aquele que toma iniciativa quando é preciso. Nós podemos comparar isso com a função do coração no corpo. Se você olha para o coração recebe o sangue do corpo inteiro, desde o seu pé até o couro cabeludo da sua cabeça, todo o sangue vai para sangue pobre em oxigênio, vai para o coração. E do coração recebe a nutrição através dos pulmões e, nutrido com oxigênio, volta para todo o corpo, para nutrir o todo de novo. Então, essa imagem do coração que percebe o todo tem uma percepção muito presente do que está acontecendo, o que está precisando, o que está pedindo, que necessidade tem aí, que percebe a necessidade da pessoa e, ao mesmo tempo, nutre para o todo funcionar. Então, a dimensão vertical, a dimensão horizontal e a liderança, os três aspectos que dentro de uma gestão compartilhada, nós podemos ver que tem duas orientações para seguir e respeitar. Nós temos que, em primeiro lugar, olhar qual é o nosso objetivo comum, qual é o nosso propósito e não perder de vista o propósito maior, a causa maior que existe, que está descrito nos nossos documentos, no nosso sonho, na nossa visão de futuro. E o segundo são as balizas. São os acordos dentro dos quais podemos e devemos agir, tomar iniciativas. Esses acordos tomam forma de funções que eu assumo, tomam forma de políticas que foram definidas, de hábitos que existem na escola. Essas são as balizas dentro das quais podemos agir e tomar iniciativa. Liderança única e integrada faz a participação acontecer. Então, quando a gente pensa em participação, em gestão compartilhada, se pode dizer, precisa de liderança? Eu diria mais. A liderança é necessária para que a participação possa acontecer.
mas nós estamos falando de uma qualidade de liderança que é única e integrada ou até integradora. Agora podemos voltar para esse diálogo inicial, né? Como você percebe a qualidade da participação e a qualidade da eficácia? Eu gostaria de voltar, deixa eu voltar para formar grupos, agora talvez 3. Deixa eu ver se nós temos tempo para, eu acho que 20 minutos é demais, mas 15 minutos. O que esta reflexão me trouxe, o que eu vejo agora como minha ação prática, que iniciativa posso e vou tomar para contribuir para uma escola mais saudável. E depois nós vamos colher isso em plenário. Alguém caiu fora do barco? Acho que estão todos de volta. Estão todos de volta, né? Ok, nós temos alguns minutos ainda. Eu queria terminar às 9h30, mas começamos também 15 minutos atrasados, então eu peço licença para mais 10 minutos finais, só para compartilhar entre nós, e vamos fazer isso de forma livre, elementos, aspectos que você gostaria, que acharia que fosse útil ou que fosse bom compartilhar com todos aqui no plenário. Então, está aberto para quem quiser trazer descobertas a partir do que nós fizemos hoje à noite e a partir da conversa. No grupo que eu estava, eu me meti um pouco, assim, sem ser de escola, mas o que eu acho que ficou importante foi o conhecimento. Muitas vezes, a associação ou as pessoas da associação não conhecem o que é o pedagógico e o pedagógico também não conhece o que é a associação. Então, a sugestão foi, tipo assim, uma roda de conversa para dialogar a respeito disso. O que é associação e o que é pedagógico. Legal, Berê. Muito bom. Hermanos. Sim. Jack. Eu só queria pegar o gancho da Berenice, talvez uma coisa que eu coloquei conversando com a Sara e a Isabela, que é um aprendizado contínuo. O que você trouxe hoje, assim, a gente, por um lado, é uma coisa óbvia e parece tão simples ali no papel, mas tão simples, que a gente fala agora por experiência própria aqui na Calanto, é a coisa mais difícil no mundo. Entra na questão de poder falar e ouvir sem julgamento. E pegando o gancho da Berenice, então, mesmo fazendo essas rodas de conversa, esse trabalho que acontecem continuamente, e essa noite é mais uma, isso mostra que não é tão simples, no papel é bem simples, mas na prática não é simples, exige um esforço contínuo nosso, de todos, de estar participando desse tipo de roda de conversa entre nós, e as conversas nem sempre vão ser amigáveis, ou no sentido, às vezes caem palavras duras e tudo mais, isso faz parte do trajeto. E esse trajeto não termina nunca. Esse processo não é um processo que tem começo, meio e fim. Na verdade, é contínuo. Eu até falei para a Isabela agora, eu falei, eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse nível, nessa vida ainda. Talvez numa próxima, mas é complicado. Mas Jack, deixa eu só colocar duas coisas que, a meu ver, vale a pena lembrar. Primeiro,
o que a escola, o que cada um por si, faz que ajuda a desenvolver habilidades sociais. O que nós temos, assim, que pode ser algum trabalho, algum programa. O PDCEL, por exemplo, é um programa voltado para o desenvolvimento de habilidades sociais. E o PDCEL está começando agora online, então está bem legal, começou essa semana. E uma outra é o quanto a escola tem como prática, como costume interno, avaliar, ter momentos de avaliação e de feedback. O quanto a gente se ajuda mutuamente a desenvolver essas habilidades com uma ferramenta como feedback e como avaliações. Eu queria aproveitar e complementar, né? Porque a gente estava falando exatamente nisso, que era importante processo de desenvolvimento, tanto dessa qualidade de comunicação, de escuta empática, porque parece óbvio que a gente se comunica e que a gente se entende, todo mundo sabe fazer isso, mas na verdade é uma coisa mais refinada, é aprender a fazer isso melhor, cada um, né? E de outro lado também, dessa questão, talvez no âmbito mais vertical, essa questão da liderança, tomada de decisões, ela também deve ser um processo. Parece que a gente já sabe fazer. Eu sei representar, eu sei decidir, mas será que a gente sabe mesmo? De uma forma... Então, pareceu isso pra gente, assim, que essa aprendizagem que o Jacques estava falando, pode demorar para, né? Vai ser uma vida e a gente não vai estar pronto, porque ela é muito ideal, mas ao mesmo tempo a gente estava conversando sobre isso, a gente escreveu desse jeito, escrevi desse jeito no meu papel, assim, esse processo de desenvolvimento para os dois âmbitos. Então, isso poderia ser uma coisa que ajudaria mesmo, né? Porque parece que liderança a gente sabe o que é, mas será que a gente sabe? E comunicar parece que a gente sabe também. Escuta, mas será que a gente sabe, né? Então, foi isso um pouco que ficou para mim. Obrigado, Bia. Mais uma pessoa, e aí nós precisamos fechar, porque... Posso falar? Daniela? Pode, Daniela. Nós também discutimos algo relacionado ao que foi falado, e surgiu assim a dúvida se não haveria a necessidade de uma profissionalização dessa mediação na comunicação, né? Algo que fosse tão necessário quanto uma comissão orçamentária, quanto, né, ter uma secretária, para garantir que a mesma energia, mesmo intuito dos fundadores sejam, né, passado adiante, né? É isso. Obrigado, Daniela. Isso também está junto com quais são as ferramentas que a própria escola desenvolve dentro de si, que vai contribuir para o melhor fluir, melhor comunicação, a melhor maneira de fazer reuniões, por exemplo. Então, todas essas habilidades interpessoais de criar isso como ferramentas internas da escola. E isso pode ser, eu não acredito que seja uma pessoa que é responsável por isso. Todos somos responsáveis, mas precisamos elevar a capacidade, o nível de capacidade da relação interpessoal, que é o desafio nas escolas, por ser uma escola de gestão compartilhada. Se você compara isso, mais uma vez, com uma empresa, aí você vê nitidamente a diferença. Porque numa empresa, grandes diferenças e dificuldades normalmente se resolve demitindo a pessoa ou colocando a pessoa em outro lugar. E na escola, eu acho que o desafio é justamente de incluir e aprender disso. Que dói um pouco às vezes, né? Que não é tão simples, tão fácil, mas, por outro lado, o efeito final é um desenvolvimento pessoal
fundamental para o ser humano como um todo. Passo a palavra para Fidelis para fazer o fechamento final. Damos por encerrado, a gente agradece o Hermanos mais uma vez, obrigado, viu, Hermanos, pela sua disposição, pelo seu serviço abnegado, né, doado, e o Hermanos não cobrou nada da gente, então a gente agradece. E agradecer a presença de todos. Rosa, você quer contribuir com o encerramento? Eu sou bem objetivo. Encerramos. Não, só agradecer a presença de todo mundo, agradecer, irmãos, coisa que você já fez muito bem, e dar uma boa noite para cada um, que é hora de descansar agora, né? Muito obrigada pela presença. Tchau.